Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. O papo é sobre autismo, um transtorno neurológico que atinge crianças e adultos, comprometendo principalmente a interação social e a comunicação. Nossa conversa é com a jovem psicóloga Roberta Coutinho Proença, especialista em ABA, uma intervenção de análise do comportamento que vem trazendo bons resultados às crianças portadoras dessa síndrome. Estima-se que já são 2 milhões de autistas no Brasil. Hoje a nossa conversa é com a jovem psicóloga Roberta Proença e o papo é sobre autismo. Roberta, é um prazer te receber aqui no Papo no Tucupi. O que é o autismo? O autismo diagnosticado é um transtorno, um déficit, que ele compromete persistentemente a interação e comunicação social. Esse diagnóstico ele é dado baseado no DSM, que é um manual para definições e diagnósticos de transtornos mentais. Então, os médicos, quando eles vão diagnosticar o autismo, eles levam em consideração o critério do DSM. E, apesar de ser principalmente esses déficits em interação social, eles estão também ligados a outras partes do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil. Então, ele é um transtorno global do desenvolvimento justamente porque ele interfere em outras áreas. Por exemplo, as áreas motoras do desenvolvimento, tanto motor grosso quanto motor fino. Então, as crianças muitas vezes têm dificuldade de pinça, de escrever, de desenvolver esse motor fino e motor grosso também. Então, dificuldade às vezes de agachar, levantar o braço, fazer atividades que exijam esse controle motor. Além de dificuldades, por exemplo, de audição. Então, as crianças... De compreensão. De compreensão, exatamente. De ouvir. Que as pessoas falam, de entender e discriminar qual é a regra, o que está falando. Então, por exemplo, eu falo, pega o celular. Ele não consegue compreender, pega o celular. Então, alguns têm essas dificuldades. Eu falo alguns porque não são todos, não é uma regra. Então, dependendo do grau, dependendo da intensidade, eles vão ter essas dificuldades. E outros não. Então, outros vão ter um ouvinte muito bem estabelecido, vão conseguir compreender, vão ter audição muito, muito bem estabelecida. Então, vai variar, mas existe déficits globais no desenvolvimento que culminam na dificuldade de interação social. Pois é. Essa audição não significa apenas ouvir a palavra, mas compreender, ser um ouvinte dessa palavra. Exatamente. Por quê? Geralmente, inclusive quando a gente está no início de dar o diagnóstico, a gente não, os pediatras, né? Eles sempre têm que descartar se não é surdez. Porque justamente não é que eles não escutem, só que eles não discriminam o que eles escutam. Então é diferente. Né? Então, não é simplesmente não ouvir, é não conseguir compreender o que essa fala diz. Sim. Agora, Roberta, o autismo ele tem vários níveis, né? Tem Isso. Desde o leve até o grave. Tem o leve, o moderado e o grave. Isso. Mas, ao que me parece como se fosse uma tonalidade de preto que vem até o branco, né? Passando por várias fases. Como é que funciona esse diagnóstico para saber se é leve, grave, moderado? Certo. Pois é, tem esses 3 níveis, né? É uma divisão mais didática, mas é exatamente como tu falaste, né? Ele vem num gradiente, por isso que é espectro, porque existem várias tonalidades, né? Como tu falaste. Um autista não é igual ao outro? Não, impossível. Por isso que é difícil a gente tentar definir o autismo, né? Porque são várias coisas. E aí é muito mais definido pelas habilidades que eles apresentam. Então, um autista grave é aquele autista que não fala, não consegue emitir som, não consegue... Tem muitas estereotipias, que são comportamentos repetitivos. Então, eu não brinco, eu brinco só girando um objeto, eu mordo, eu não consigo me comunicar funcionalmente com as pessoas. Eu me comunico através desses comportamentos que às vezes são lesivos até para mim e para o outro. Então, muitas vezes, para diagnosticar o autismo, eles levam em consideração o comportamento. Então, qual o comportamento essas crianças são capazes de emitir, essas pessoas são capazes de emitir. E aí, o moderado, as crianças já têm fala, mas é uma fala que não é
como a gente fala, funcional. Então, eles ainda têm muita ecolalia, que é repetir a mesma fala. Eles conseguem, por exemplo, se comunicar, mas não conseguem manter um diálogo com a pessoa. Então, muitas das vezes, para colocar num grau, é levando em consideração o comportamento. Quais habilidades esse indivíduo tem e que eu espero que uma criança típica, como a gente chama, tenha. Então, a partir disso, eu vou colocar eles num grau, né? Se o diagnóstico for precoce, que isso é uma dificuldade, né? O diagnóstico. Sim. Você seria capaz de reverter do grave para moderado e moderado para o leve? Com certeza, com certeza. E assim, eu te digo com uma probabilidade enorme. Só que existem duas coisas que a minha prática vem mostrando. Não é só o diagnóstico precoce, é a participação familiar. Então, muitas crianças, elas chegam com 1 ano e meio, 2 anos e meio, e aí a gente já fica animado, porque essa é a idade perfeita para começar uma intervenção. Só que se não tem engajamento familiar, a gente não consegue um avanço tão grande quanto a gente poderia. Mas é super possível, assim, 99% de chance de uma criança que está num grau grave ir para um grau moderado e até leve, com a intervenção correta, e precoce e com a participação familiar. Deve ser complicado do ponto de vista de uma mãe ou de um pai que sonham com o filho e tal, e de repente aceitar que o menino, a criança, é autista. E às vezes os médicos não sabem, né? Isso é coisa de mãe de primeira viagem, isso não é autismo. E às vezes consegue diagnosticar muito tarde. Uma das coisas. Isso prejudica, né? Com certeza. E uma das coisas que eu até costumo falar para as pessoas, toda vez, a gente sabe que existem coisas que às vezes naturalmente a criança desenvolve, né? Mas se vocês estão percebendo diferenças nos filhos de vocês, e o médico fala, é da idade, isso passa. Não, gente, procurem outros especialistas, procurem outras pessoas, porque pode não passar e pode ser tarde demais. Então, a gente escuta muito isso no consultório. O médico disse que era natural da idade, que ele ia falar depois de um tempo, e não fala. E aí já perdeu um tempo precioso de intervenção. Então, é preciso capacitar e informar essas pessoas do autismo, por isso que eu até agradeço a oportunidade de vir aqui, porque as pessoas precisam saber. Tucupi, Exatamente. É um assunto determinante, né, para a sociedade mundial. E cada vez cresce mais, cada vez existem mais crianças com atraso em desenvolvimento e as pessoas precisam entender que existe isso. Eu já ouvi muito falando que é frescura da criança, é frescura, uma hora fala. Não, elas têm dificuldades neurológicas que não permitem que ela fale. E se for deixando, ela não aprende. Agora, autismo não é doença, né, Roberta? É um transtorno. Não, exatamente. É principalmente um transtorno primeiro, porque doença a gente parte do pressuposto que a gente cura. E o autismo ele não tem cura até hoje, apesar de se pesquisar muito. Existem várias pesquisas que tentam descobrir a cura do autismo, né? Ainda não foi descoberta porque a gente ainda não sabe nem a causa. Ainda não tem... Alguns cruzamentos genéticos, talvez, né? Talvez, milhares de interações genéticas. Eu acredito muito nessa hipótese, mas não é confirmada. Então, existem mães que falam sobre vacinas que prejudicam e que levam a um atraso, mas isso não é confirmado. Inclusive, muitos cientistas tentam mostrar que não tem nada a ver com vacina. Né? Essa crença, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas não existe. O que acontece muitas vezes? As mães, elas começam a perceber os sinais com 2 anos de idade. E elas começam a achar que esses sinais começaram aos 2 anos de idade. E aí elas atribuem a alguma causa que aconteceu nesse momento. Só que quando vai olhar para trás, eles já davam pequenos sinais que não eram tão perceptíveis porque eles estão muito no início da vida, né? Então, existem comportamentos ali que é natural, então a gente não percebe muito. Então, uma criança que às vezes tem agonia com a água, é normal, né? Não gosta do banho. Aí começa a querer ver muito um tipo de vídeo. É normal, a criança gosta. E aí, só que não é normal. Não é normal isso acontecer. E quando chega nos 2 anos de idade, vai ficando mais acentuado. E aí parece que dá o estalo, opa, aconteceu agora. Mas não, já acontecia antes. E eu não percebia porque era muito diluído naquela pequena história de vida, né? Que ainda é muito, muito pouco, então não está tão acentuado assim, né? Roberta, é muito difícil, eu acho que as pessoas, os espectadores também, da gente ver um autista crescido, adulto,
mais velho, né? É muito difícil. É como se a doença não existisse, ela ficasse na infância e não houvesse o prosseguimento dessa doença que eu chamo, não é, desse transtorno, né? Desse transtorno na vida adulta. Isso. O que aconteceu? A preocupação com o autismo é nova ou diagnosticavam errado e essas pessoas ficaram trancadas em casa? Não sei, porque é muito difícil você ver um autista mais velho, digamos assim. É verdade. Por exemplo, eu acho que é a junção das duas coisas. Então, não existia uma preocupação porque não sabiam que existia autismo, né? Então, realmente, o autismo ele é um conceito muito recente. As pessoas, às vezes, como até hoje acontece, diziam que era frescura, então deixavam a criança isolada. Quando é grave, a criança fica isolada. Quando é mais moderado, para o leve, eles já conseguem se desenvolver, estão aí na nossa sociedade e a gente não sabe que é autista. Porque eles conseguiram se enquadrar nesse mundo que a gente pede e exige que eles se enquadrem, né? Alguns diagnosticados até com esquizofrenia, né? Exato, exato. Muitos diagnósticos errados, então eles ficam presos em casa, vão para tratamentos psiquiátricos, tomam remédios que não tem nada a ver com o transtorno deles. E é por isso que a gente acaba não vendo. Agora, antes, diagnosticavam muito autista leve como Asperger, né? Então, E o que é? Asperger é o autista leve hoje em dia. Antes ele fazia essa separação. Agora é o autista leve. Então não existe mais o Asperger, que é o que chamavam antes. Então era aquela pessoa que consegue se desenvolver, mas tem algumas dificuldades sociais e tudo. E vai passando, vai passando. Pensavam que era timidez, né? É, tem muito, exatamente, tem muito isso. Timidez sem noção, porque às vezes o autista leve, por exemplo, ele não tem muito filtro do que fala. Então, ele não vai ter aquela dimensão de que, poxa, se eu falar isso para a pessoa, ela vai se magoar, não posso falar. Então, ele começa a falar. Então, é o sem noção, é o que não entende, né? E, na verdade, hoje em dia, que bom que a gente já consegue diagnosticar e tratar, né? Roberta, além da interação que o autista precisa ter numa sala de aula normal, qual a terapia que tem dado certo para o tratamento do autista? Atualmente, a terapia ABA. Inclusive, é análise do comportamento aplicada, falando sobre a sigla, né? ABA significa Applied Behavior Analysis, que é nos Estados Unidos, ABA. E aí aqui no Brasil acabou ficando ABA também, né? A gente chama ABA, terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada. E lá nos Estados Unidos, inclusive, ela é a única que o autista pode receber intervenção. Aqui no Brasil ainda não. Como não assim, tem. especificamente, intervenção? É uma intervenção psicológica, digamos assim, é um tratamento dentro da psicologia, né? Ou seja, aqui no Brasil não pode? Aqui no Brasil pode, só que ainda existe outras pessoas que fazem outro tipo de terapia dentro da psicologia para autistas. E isso nos Estados Unidos não é mais permitido. Só quem é analista do comportamento que pode tratar autistas. Ou seja, tem que ter uma especialização em em ABA. Em ABA, exatamente. Que nos Estados Unidos eles chamam de CBA. Agora, em que consiste esse tratamento? Claro que eu sei que tem muitas variáveis, muitas variantes, mas assim, um resumo. Tá. O que seria o ABA, o tratamento via ABA? Principalmente, tentar estruturar o ensino para as habilidades daquela criança. Então, eu tenho uma criança que tem déficits no desenvolvimento, em várias áreas do desenvolvimento. Então, eu vou pegar os estudos científicos dentro da análise do comportamento, o que eu posso fazer para ensinar aquela criança partindo do pressuposto de que o que ensina a criança aprende durante a interação com o seu ambiente. Então, é essa interação que vai ensinar os comportamentos. Só que para o autista, essa interação do mundo ela é muito desorganizada. Então, acontecem várias coisas ao mesmo tempo, muitas habilidades são requeridas. Então, eu preciso organizar esse ambiente para que a criança aprenda. Organizar no sentido de eu tenho um contexto específico, eu exijo uma resposta específica daquela criança e eu uso consequências específicas para que ela goste do aprendizado, para que ela se sinta motivada a aprender e queira aprender. Então, durante muito tempo foi usada a mesinha. Então, a ABA liga uma mesinha de ensino, porque eu vou sentar a criança e vou começar a ensinar. E a ABA era muito criticada por isso, porque ela dizia que ela robotizava as crianças. Então, muitos pais não queriam ir para uma intervenção ABA porque achava que a criança saía robotizada, porque achava que todo mundo ensinava do mesmo jeito. E aí, isso, na verdade, já é
por conta de pessoas que não são especializadas em aba fazerem aba. Então, é por isso que é muito importante você procurar um profissional que realmente seja analista do comportamento. As mães resistiam a isso? Resistiam muito a isso. Tinham um preconceito muito grande. Por isso que nos Estados Unidos começou a lei de que só era com aba, porque eles sabiam que era a intervenção que dava mais efeito, surtia mais efeito durante o processo de aprendizagem, né? Eu sei que você é uma especialista em aba. Como é o trabalho no dia a dia com uma criança autista? Porque isso deve, além de despender muito tempo, isso deve ser caro, porque as crianças, você não vai encontrar isso no sistema público, né? Isso é uma... Existe um projeto agora público que as mães conseguiram e vão construir ainda vai demorar muito, então realmente não tem. Agora, os planos de saúde, eles também estão sendo obrigados a colocar terapeutas analistas do comportamento para atender as crianças autistas. Eu li que vai ter, inclusive, uma audiência pública em Belém sobre isso, né? Já teve essa audiência e foi aí nessa audiência que foi assinado o termo de que vai abrir esse centro público. Ou seja, mas os planos de saúde não aceitam tratamento de autismo? O que acontecia nos planos de saúde? Você tinha uma terapia, você tinha psicólogos lá que poderiam atender seu filho. Só que eles não eram analistas do comportamento, eles não conheciam o autismo, eles não tinham nada. E assim, pela lei poderia, porque não é como nos Estados Unidos. Só que as mães começaram a questionar, foram atrás, então tem um grupo de mães muito firme nessa luta para conseguir. E agora abriu um centro de um plano de saúde específico que atende crianças autistas. Só que, como tu falaste, né, é uma coisa dispendiosa. Então, é um centro que ainda tem muita criança ao mesmo tempo, poucos profissionais. Então, ainda é uma dificuldade encontrar isso em plano de saúde no sistema público. Então, por exemplo, o meu trabalho ele é majoritariamente privado. Né? Algumas mães conseguem que o plano pague por completo, outras que paguem pela metade, mas é privado. Pois é, a criança do sistema público ainda não tem um amparo, né? Não, infelizmente não. E poderia estar tendo uma vida... Eu vi o Profissão Repórter, eu acho que passou no ano passado, com o Caco Barcelos, em que tinha um autista gravíssimo, que se comia todo e tinha que ficar acorrentado, a mãe, os psicólogos, todo mundo lá e não podia fazer nada. Será que existe alguma intervenção possível? Com certeza absoluta. Nesse nível gravíssimo? Com certeza, porque todos os comportamentos que essa criança ou essa pessoa emite têm função. Ele quer se comunicar, ele quer tirar uma dor, ele quer falar o que ele está sentindo, tudo tem função. E eu preciso ensinar essa criança a se comunicar de uma maneira adequada, por mais que ela não fale. Então, ela não vai precisar se morder, ela vai poder fazer outras coisas. Existe um sistema de troca de figuras, que ele diz o que ele quer. Por exemplo, tem crianças ou pessoas que se mordem por questões sensoriais. Então, eu posso ensinar o que ele pode morder, por exemplo. Eu posso dar um boneco que pode ser mordido e aí ele vai fazer outras coisas depois. Então, todo comportamento ele pode ser diminuído e colocado no lugar. Como qualquer pessoa normal... Quer dizer, o principal responsável pela educação de um filho é a mãe, né? Porque que se dedica mais. Eu imagino que no autismo, quer dizer, a professora tenta, mas não é preparada, a professora da escola normal tenta, mas não é preparada, as pessoas... Então, tem que se desenvolver em casa mesmo, né? Tem que aplicar isso em casa e fazer uma terapia, no caso, com aba, fora de casa. Na verdade, a gente faz em casa, na escola, no consultório, faz em todos os lugares. Ou seja, você pode ir numa casa aplicar o ABA? Isso, No meu caso do meu trabalho, a gente sempre tem o que a gente chama de AT, que é o acompanhante terapêutico, ou facilitador ou aplicador. Existem esses 3 nomes, que são as pessoas que vão em casa para aplicar o ABA. Mas aí fica 1 hora, 2 horas, né? Depende da criança. O ideal é que fique 2 a 3 horas, ou até 4, em casa, e tenha 4 horas na escola. Então, também tem que ter um profissional na escola que aplique aba. E a gente treina os pais, porque, como eu falei, sem a participação dos pais não tem como. Então, a gente treina esses pais porque eles também precisam de informação, né? Eles não sabem muito bem o que fazer. E aí, a gente começa a ensiná-los o que fazer. Então, a gente treina pai, treina babá, treina professora, treina tio, primo. Todo mundo tem que ser treinado para que essa criança sempre esteja aprendendo da maneira adequada, né? Agora, Roberta,
Ainda deve ter muito preconceito, né, na sociedade em relação ao autista, de estudar numa Sim. classe de, digamos, de alunos normais, né? De alunos considerados normais. Então, o autista está lá, ele sofre bullying, o que é que acontece? Olha, vou te dizer uma coisa, existem mais preconceitos dos adultos do que das crianças, sabia? Então, na escola, como eles têm geralmente um acompanhante terapêutico, eles têm todo um suporte. Mas não é toda escola, óbvio, né? Não é toda escola. Mas geralmente as crianças, elas compreendem muito mais que os adultos. Então, os adultos que fazem mais comentários ruins. Então, essa criança é tola! Nossa, que criança tola! Que absurdo, o pai não educa. Então, muitas vezes os adultos fazem esses comentários. Quando os pais estão numa fila de espera de um médico, por exemplo, e a criança começa a gritar. Aí fala, nossa, não educa teu filho, não? Já nas escolas, eles conseguem conscientizar um pouco mais. É claro que eu não vou dizer que é geral, né? 100% das crianças não têm preconceito. Mas o bullying escolar, ele não ocorre com tanta frequência. Assim, algumas crianças, elas fazem alguns comentários, mas eu percebo que as professoras, elas tentam logo minimizar e mostrar que não é bem assim, que existem de outras maneiras, que aquela criança está tentando se comunicar, está tentando participar. Um caso comoveu o Brasil, né, que foi uma mãe que mandou um convite para o aniversário de uma criança que era autista e depois desconvidou. Quer dizer, isso que eu te digo... Porque sabia que a criança era uma autista, né? Isso é horrível, horrível. E é isso que eu digo que os adultos... Mas não deve ser muito fácil também aturar quando eu falo, é no sentido da convivência, o dia a dia, né? Porque você tem que tratar um transtorno, né? Isso. Mas é por isso que eu te digo que tem muito... por isso o preconceito, talvez. E é assim, é o que eu te digo muito dos adultos, né? Essa mãe desconvidou, então é muito mais os adultos que têm o preconceito. As crianças, elas são mais abertas. O que acontece, às vezes, nas interações com as crianças, é isso que tu falaste, é difícil. Então as crianças tentam brincar com aquela criança autista, e não conseguem, porque muitas vezes a própria criança não tem um repertório de brincadeira, né, tão desenvolvido, tão bem estabelecido, de brincadeira, de conversa. Então as crianças vão desistindo aos poucos, porque elas não sabem como interagir. E aí a gente também tem que ter o trabalho de ensinar essas crianças a como interagir. Então muitas vezes a gente ensina as crianças, olha, esse seu amigo, ele não consegue falar, mas ele tem uma pasta com um monte de figura, você pode ir lá com ele, pegar a figura que ele quer, para ele mostrar para você. Então a gente também tenta ensinar as crianças, porque geralmente elas querem participar e elas não sabem como. O adulto já vai com esse olhar mais preconceituoso, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil pode avançar nesse sentido de tentar, pelo menos, minimizar esse preconceito que há na sociedade. Com certeza. E eu acho que as mães das crianças autistas, elas têm tentado muito, e a gente que trabalha também nessa conscientização. Então, já tem o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a gente faz várias campanhas, as mães estão muito à frente disso, de mostrar para as pessoas que não é tolice, que não é frescura, que não é má educação, né? Que é um transtorno. E eu acho que é muito possível. A gente já avançou muito, ainda tem muito que avançar. É possível, mas é difícil. Principalmente para as famílias que estão nessa batalha, né? Mas eu acredito que é possível, sim. Nós tivemos autistas famosos, né? Diziam até que o João Gilberto era autista, não sei se é. Dizem que o Messi a gente também não sabe. Mas todo mundo fala do autismo de um grau leve, ou de um grau mais acentuado, mas o fato é que nós temos que conviver com isso. Há alguma esperança do avanço da ciência para um controle melhor do autismo, de saber as causas que levam? Pois é, a causa eu acho que está muito mais distante do que a cura, né? Eu não sei, é muito complicado e muito complexo, eu acho que ainda vai demorar muito. Eu fico preocupada às vezes de falar... Não há tanto dinheiro ainda para investir nessas pesquisas. Exato, né? Nossa, com certeza. Principalmente no Brasil, né? Principalmente no Brasil não tem incentivo a esse tipo de pesquisa, então a gente não tem muito como ter esperança nesse sentido. Eu acredito mais que as pessoas vão aprender a conviver do que a gente vai ser incentivado a pesquisar sobre isso, né? Roberto, o que é que você espera do tratamento do autismo, principalmente aqui a visão em Belém do Pará? O que é que você espera que possa melhorar? Eu espero principalmente que as pessoas abram a cabeça para o que é ABA, porque eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com isso, mas eu vejo diariamente
como a aba faz diferença na criação das pessoas, no desenvolvimento de habilidades. E é lindo de ver o que as crianças conseguem com isso. Então, eu queria muito que as pessoas tivessem menos preconceito com essa terapia e acreditassem nela, porque ela dá muito certo. Ela dá muito certo e quando tem engajamento, quando as pessoas acreditam, a gente consegue ver um desenvolvimento maravilhoso. Então, eu acho que ela é o caminho para as crianças autistas avançarem. Roberta, muito obrigado por esse excelente papo no Tucupi. Obrigada, foi muito bom. Muito obrigada.